Somos programados para estabelecer relações familiares. Regra ou não, desejamos ter filhos que nos trazem a esperança de que o futuro deve e tem que ser melhor. Nossas relações familiares, assim como as sociais, deveriam quebrar a sensação de que estamos sozinhos no mundo. Deveriam nos fazer pensar no impacto que os nossos projetos têm na vida dos outros e na vida das pessoas que ainda estão por vir. Mas não é assim. A vida nas grandes cidades nos tornou egoístas, individualistas e nos fez olhar em uma única direção, a do sucesso, das realizações pessoais, da autossatisfação. Nos tornamos máquinas que trabalham para nós mesmos. Nossas respostas estão no presente. Uma gota de água que não foi desperdiçada ou uma enorme quantidade de lixo que conseguimos reciclar influenciam diretamente a vida de milhões de pessoas com as quais dividimos esse mundo. Se deixamos o carro em casa ou não esquecemos de apagar as luzes antes de sair, por exemplo, contribuímos com todo o sistema de transportes e com toda a rede de energia de uma cidade. Nossas ações nos conectam não só com os nossos filhos, pais, mães, primos, tios e amigos, mas com tudo aquilo que vive. Estamos todos interrelacionados e para que essa ligação seja o alicerce de um mundo melhor, é preciso olhar para o próximo como se olha para si mesmo. Quando planejamos a vida pessoal, esquecemos que o ambiente à nossa volta não se reconfigura ao nosso desejo. Ele não lê nosso pensamento. Imagine esse plano de vida. Vou ter um filho, mas eu mesmo vou produzir seu alimento para não gastar dinheiro com comida pronta de supermercado. Improvável, certo? Seria incrível se todos colocássemos isso em prática. Mas não é assim que funciona. E não é assim que conseguiremos proteger o planeta. Temos de pensar em escala industrial e estabelecer parcerias com empresas interessadas em criar sistemas inteligentes de produção e reposição, de modo que nada falte no futuro. Claro que a preocupação começa no individual para o coletivo. É uma estrada que se abre. A população mundial não para de crescer. E com isso, as cidades procuram novas configurações a fim de suportarem todos os setores esse crescimento. Tem que ter trabalho para todo mundo, tem que ter água, tem que ter espaço, tem que ter moradia, tem que ter alimento, energia e tem que ter segurança. De que forma podemos garantir tudo isso? Promovendo mudanças baseadas nas informações e tecnologias que já existem e nas que ainda estão por vir. Repensando o conceito de qualidade de vida, que vai além de ter dinheiro, fazer uma viagem por ano ou ter um quarto para cada filho em seu apartamento, usando as tecnologias para sanar problemas estruturais em comunidades que ainda sofrem com a carência de saneamento básico ou de energia elétrica. Estamos vivendo um período que é um fenômeno mundial que a humanidade nunca experimentou antes, que é um êxodo rural sem precedentes. As cidades se tornaram o espaço da civilização no século XXI. Então, o que acaba acontecendo é que nós enfrentamos um crescimento urbano absolutamente desordenado e paradoxal, porque ao mesmo tempo que as pessoas se concentram nas cidades, elas vão se distanciando uma das outras. Então você tem uma concentração na convivência, mas um anonimato nas relações. Basta olhar para as grandes cidades para perceber o alcance das tecnologias da informação, que chegam a praticamente todos os bairros, do centro às periferias. Mesmo em áreas ocupadas de maneira irregular, onde o Estado quase não chega, vemos antenas de TV a cabo e conexão à internet, o que abre infinitas possibilidades de interação e conexão com o resto do mundo.
Mas então por que o crescimento econômico e a distribuição de tecnologia ainda se dão de maneira tão injusta e desigual? Por que uma pequeníssima parte da população detém uma parcela tão grande dos recursos enquanto a maioria sobrevive com o que sobra? Por que nosso planejamento é individual? Ele não contempla o coletivo. Uma massa que precisa dormir 8 horas, trabalhar 8 horas e ter, de alguma forma, a chance de fazer todas as outras coisas da vida nas 8 horas restantes. O mau planejamento das metrópoles empurra as populações mais vulneráveis para áreas distantes e com menos infraestrutura, subtraindo ainda mais horas de seus dias. É assim, nos deslocamentos dentro das cidades, que perdemos grande parte das horas que deveriam ser usadas em outras atividades. Um dia já não é suficiente para tudo o que temos de fazer. Não é só importante a reconfiguração da nossa sociedade, mas é necessário se reconfigurar o nosso próprio entendimento do que é bem-estar, qualidade de vida. E todas essas mudanças que nós precisamos fazer são na direção de uma vida melhor. Agora, se não tivermos profunda consciência disso, se não tivermos outros valores colocados no lugar, por exemplo, se não tivermos o valor da colaboração ao invés da competição, se não tivermos os valores da solidariedade ao invés do individualismo, né? Se não tivermos valores de confiança ao invés da desconfiança, nós não conseguiremos fazer essa transformação. Muito além da internet, precisamos ligar as pessoas através de ruas, ciclovias, transporte de qualidade, opções de lazer, serviços, universidades e interação com o outro. Só assim, vamos perceber a importância de ocuparmos o espaço público para promover as mudanças que o mundo precisa. Ocupar o espaço público não é tarefa fácil. Primeiro, precisamos entender que cada grupo social tem seus interesses particulares e diferentes. E as cidades precisam estar prontas para absorver todos eles de maneira democrática. Todas as mudanças que queremos, seja na nossa casa, na escola de nossos filhos, no escritório onde trabalhamos, nas ruas e parques por onde andamos e até no café em que encontramos nossos amigos, precisa ter como pilar essa ideia de cidade democrática. A principal mega tendência é reunir inteligência que respeite os limites individuais, mas que convidem a todos a viver coletivamente, dando a cada indivíduo oportunidades de interações diferentes com o meio. As cidades precisam ser mais inteligentes, precisam dar chances de grandes concentrações de pessoas respirarem ar mais puro, comerem comidas mais saudáveis e de ter acesso a informações de maneira mais completa e verdadeira. Um caminho para alcançar esse objetivo é a promoção e melhoria dos sistemas de mobilidade urbana. Precisamos encontrar formas alternativas de deslocamento, que não consumam tanto combustível e não gerem tanta poluição. Hoje, por exemplo, as grandes metrópoles investem massivamente em faixas para bicicletas, garantindo a segurança dos ciclistas, inclusive em percursos mais longos. Esses projetos colocam em prática um princípio básico da engenharia de transportes. Menos carros provocam menos trânsito, menos poluição e mais saúde. Mas se precisamos mesmo usar nossos carros, por que eles não podem ser elétricos, que não geram poluição e podem ser abastecidos com energia solar? Ninguém precisa de deixar de fazer o que faz, basta fazer de maneira inteligente. Esse é o tipo de investimento que torna a cidade mais inteligente, melhora as condições de vida e facilita o convívio nas metrópoles. E por falar em convívio, quantos de nós conseguimos construir e manter relações para além das redes sociais? Sociedades que se fecham em círculos virtuais
tendem a se tornarem incapazes de promover mudanças em benefício do coletivo. A experiência ela representa uma troca de conhecimentos, um contato físico, como se fosse uma produção artesanal da relação humana, digamos assim. Enquanto que a vivência não, ela é passageira, ela é veloz, e o que se estabelece na internet é isso. Então, o esquecimento, as redes sociais, você tem 800, 900 amigos, mas no final das contas não se pode dizer que de fato eles são seus amigos a ponto de você sair com eles, conversar. Então nós transformamos essas relações em relações mais superficiais, à medida que elas se estabelecem através de um campo virtual e não mais físico. Agora, por outro lado, essas mesmas tecnologias permitiram que as pessoas tivessem contatos com pessoas diferentes, de outros lugares. Então, a gente sempre tem que olhar o papel da tecnologia como um papel ambivalente. Ao mesmo tempo que ela aproxima, ela afasta também. Por isso, é impossível construir cidades mais inteligentes, oferecer mais serviços e sonhar com um mundo mais seguro sem fomentar e facilitar a interação entre as pessoas. O avanço nos sistemas de comunicação e transporte hoje permite que as pessoas consumam praticamente o que quiserem sem sair de casa. Isso significa que participamos de uma rede de influências que vai da escala local à escala global sem sairmos do sofá. É aí que entram em cena os especialistas em soluções. São eles que pensam todos os dias nos impactos que essa estrutura terá na vida das futuras gerações. Seu trabalho poderá evitar, por exemplo, que esse novo modo de consumir exclua determinadas comunidades ou profissionais de economia e da sociedade. E essas soluções já estão entre nós? Já são suficientes? Pesquisas na área de segurança emergem todos os dias, atreladas ao debate sobre direitos humanos. Elas expõem as formas de violência que o cidadão pode experimentar nos dias de hoje. Em todo o globo, há um aprofundamento do que chamamos de sociedade de controle. Um conjunto de políticas desenhadas para supostamente nos proteger da violência. Mas quem se beneficia dessa cultura de controle? Quem fica de fato mais seguro com esse modelo? Investimos cada vez mais em segurança, mas nossa preocupação só aumenta. Estamos presos em nossas casas, mesmo que elas não sejam tão seguras. Nossas crianças também são vigiadas, seja nas escolas, nas creches ou mesmo em nossas casas. Será que esquecemos o valor da liberdade? E quando falamos de segurança, não nos restringimos apenas à nossa integridade física. Também nos referimos ao nosso futuro. Queremos ter certeza de que, quando formos mais velhos, poderemos nos locomover e sustentar, de que seremos respeitados e de que os recursos do planeta não se esgotarão. Queremos segurança de vida. O conceito de diversidade, que hoje é um conceito muito propositivo nas principais empresas brasileiras, ele traz esse frescor. É um novo olhar que parte do pressuposto de que não adianta só corrigir desigualdades históricas. Isso não é suficiente. A grande vantagem da diversidade, aí eu incluo, por exemplo, a mulher cada vez mais em cargos de comando, tem a ver com o fato de que a diferença traz inovação. E isso é importante para as empresas. Na prática, é preciso promover a participação de grupos sociais e classes menos favorecidas no desenvolvimento das cidades, dos espaços. É ouvir as diferentes vozes que ecoam com novas ideias, pensamentos, formas de contribuição e participação do bem coletivo. Diminuir as diferenças sociais é uma tarefa a qual estamos empacados há séculos. E está se tornando cada vez mais complexa a missão de fazer a roda girar. E a missão dos criadores de tecnologias inclusivas é multiplicar e dividir os acessos e as oportunidades entre todos, de forma a reduzir todas as desigualdades. É encontrar formas de suprir as necessidades do presente
sem interferir negativamente no futuro. E a melhor maneira de tornar a inclusão real é exercitá-la em nossas experiências pessoais e diárias. Precisamos ser uma referência para o coletivo, mostrando que a sobrevivência humana depende de uma sociedade mais igual. Nosso desafio é esse: criar consciência do que é necessário, distinguindo-o daquilo que queremos só por querer. A continuação da humanidade depende totalmente do uso da inteligência a favor e não contra a nossa natureza. Somos absolutamente capazes de criar tendências que unam pessoas de diferentes nichos a todos os recursos que uma cidade, um meio pode oferecer. A ordem é basear-se no conhecimento, a fim de cobrir uma gama de aplicações eletrônicas e digitais, caracterizando o nosso território como uma plataforma de interação, inovação e transformação. Entenda o papel das comunidades ao seu redor. Auxilie os jovens a encontrarem caminhos sustentáveis. Apague da memória os costumes que já envelheceram. Pense na água, na energia, no alimento, nas fontes e recursos naturais como única base possível para a continuação da vida. E use a tecnologia a favor desses recursos, sempre multiplicando e jamais destruindo. Pense em você como a única máquina capaz de frear aquilo que é errado e juntar os pedaços desse planeta fragmentado. Pense em você como um meio. Quando eu estou falando de sustentabilidade, eu não estou falando só de meio ambiente. Eu estou falando, por exemplo, de sociedades melhores, sociedades menos violentas. Me parece que, se a gente quiser pensar num mundo melhor, um legado importante é o legado do altruísmo. Então, me parece que a gente está vivendo um momento hoje de virada. Está todo mundo mais preocupado, por exemplo, em ter um trabalho com o qual se identifique. Isso não era tão comum nos anos 70, 80, em que as pessoas sacrificavam 15 a 20 anos da sua vida para juntar dinheiro. Juntar dinheiro não me parece ser mais um valor das novas gerações. As novas gerações querem trabalhar, querem se divertir, querem estudar e querem ter um propósito. Essa ideia do propósito me parece uma ideia que a cada dia ganha mais força nas empresas. As empresas também estão preocupadas em contratar pessoas que enxergam o mundo a partir de um propósito muito maior do que aquele de receber um salário, de ganhar dinheiro, de ter um pacote de benefícios ou de receber bônus. É hora de acelerar, de olhar para nossas limitações e vencê-las. Deixemos o passado para a história. Vamos viajar para dentro de nós, para dentro de nossas consciências. Vamos desenvolver soluções que integrem nossos planos, valores, desejos e interesses. Vamos sim consertar o que está quebrado, renovar o que está desgastado, remediar o que está deficiente. Vamos acionar os mecanismos da tecnologia que conserva, que constrói, que mantém, que economiza e que reproduz. Vamos criar meios para economizar e para frear o consumo exagerado de todos os produtos, principalmente aqueles que dependem da exploração de recursos naturais. E vamos, é claro, explorar e devolver em dobro tudo que tirarmos. Tudo que consumimos precisa ser reutilizado por outros. Agora é a hora de pensar, criar, planejar, construir, praticar, ensinar. Agora é a hora. Reprograme-se.